Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel, você tem que ficar até o final do vídeo para você sair daqui de forma totalmente atualizada sobre tudo que acontece com o Coringão. Vamos falar sobre o mercado da bola, sobre o majestoso, enfim. O vídeo está cheio de informações aí do Corinthians. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí já falando sobre Rodrigo Garro. Será que ele joga contra o São Paulo ou não? Rodrigo Garro, que foi liberado, o Tadieres da Argentina já mandou a documentação, o contrato do jogador para a AFA, tá? Que é a mesma coisa da CBF aqui no Brasil, e agora eles têm 7 dias úteis para mandar essa documentação para o Brasil. Mas nunca leva os 7 dias, tá, pessoal? A grande questão é, será que o Rodrigo Garro pode jogar hoje ou não? Estamos no aguardo até o presente momento. No boletim informativo da CBF não consta registro do jogador, então até o presente momento o Garro não joga contra o São Paulo. Vamos esperar aí até a parte da tarde, ver se essa documentação chega aqui no BID, chega aqui na CBF, para poder escrever o jogador no BID, porque Rodrigo Garro está fazendo muita falta. Esse jogador de meio campo, esse jogador de criação, esse cara de chegada, esse cara que pisa na área e bate bem na bola, já que o time do Corinthians está realmente uma draga. O time do Corinthians não consegue desenvolver um bom futebol aí na mão de Mano Menezes, que além de apresentar um comportamento hostil, não consegue fazer esse time jogar. O Corinthians parece aquele time da época do Vanderlei Luxemburgo, fiel, um time totalmente sem uma gestão tática, um time que não formula jogadas, um time totalmente espaçado dentro de campo, um time totalmente perdido. Esse é o Corinthians de hoje, esse é o Corinthians que vai enfrentar o São Paulo às 7h30 da noite pelo Paulistão. Fiel, a grande questão é a seguinte: o Rodrigo Garro nós já sabemos que foi o primeiro jogador a chegar. Uma das primeiras contratações que o Corinthians realizou, ele era o primeiro a estar com contrato no boletim informativo, velho. Ele era o primeiro cara que era para ter bidado. E até agora o jogador não bidou. Então, por causa de divergências de contrato ou não, o Corinthians demorou muito para acionar aí a FIFA para resolver esse problema do Garro. Porque o Corinthians está precisando de jogador mais do que está precisando de prato de comida. Então, o Augusto Melo, na minha opinião, é um cara que está fazendo muito, tá, fiel? Poucos dias de trabalho. Acho que no mínimo aí para o Augusto Melo, para a gente ser bem sensato, é dar no mínimo 90 dias para o cara trabalhar, para a gente ver a sua gestão. O Augusto Melo é um cara que está fazendo muito pelo Corinthians, mas erra na parte de organização. Isso a gente tem que ser realista. Eu não sou anti-corintiano por falar isso. Eu tenho que trazer a realidade aqui para vocês. Erramos na questão do Veríssimo, erramos na questão do Mateuzinho, erramos na condição de não ter contratado um executivo antes para negociar os jogadores que o Corinthians perdeu, como o Luiz Henrique, como o Gabigol, como o Bubacar, que é muito melhor que o Pedro Raul. Então existem várias coisas no Corinthians que poderia ter se resolvido com uma gestão mais competente inicial e com um executivo que demorou muito para contratar. Então essas pequenas coisas vão prejudicando o clube, vai prejudicando o Corinthians, tá, fiel? Mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião é de grande valor para este canal. E eu respondo todos os comentários de vocês, sem exceção. Comentem aí, fiel, que eu vou responder o seu comentário. Vamos falar ainda sobre mercado da bola, a situação do Pedro Raul. Agora é definitivo. Pedro Raul é o novo centroavante do Corinthians. Eu sei que ambos aí, muitos canais já estavam cravando o Pedro Raul. Estava muito avançado, mas não tinha ainda algo fixo, algo certo. Porque o Toluca do México queria 50%, o valor de 5 milhões de dólares para liberar o jogador. O Corinthians bateu o pé com o Fabinho Soldado já em negociação com o Pedro Raul e conseguiu dividir 24 milhões em 4 parcelas. Então o Corinthians deve dar a entrada da primeira e já deve anunciar o jogador como o seu novo reforço. Pedro Raul, que para mim, antes eu era o maior crítico do Pedro Raul, mas agora ele vem a calhar, porque se a gente pegar o Corinthians com o Yuri Alberto, não dá. O Yuri Alberto simplesmente não consegue jogar bola. Na minha opinião, o Yuri Alberto teria que treinar separado do elenco para pegar uma qualidade técnica, porque o Yuri Alberto que a gente vê é um cara desprovido de técnica. Corre, corre, corre,
mas não consegue dominar uma bola, não consegue dar um chute ao gol com eficiência. O Yuri Alberto está realmente numa fase muito difícil. Com o Pedro Raul, com certeza Pedro Raul chega para ser titular do Timão com essa fase ruim do Yuri Alberto. E cá entre nós, fiel, é muito bom o jogador pegar um banco também. O jogador pegar um banco de reserva faz bem para ele. Vai sentir menos pressão, menos cobrado e vai querer brigar por titularidade. Tá? Então por isso que é bom ter uma sombra. E por falar em sombra ainda sobre o mercado da bola, é muito importante ter essa sombra também para o lateral direito, que é o Sr. Fagner, que também aí não tá aquelas coisas, muito longe de ser aquele Fagner de antes. O Corinthians que tenta a contratação do Mateuzinho para ser reserva do Fagner, tá, fiel? Acredito que se o Mateuzinho for contratado, ele pode vir ganhar a condição de titular, mas ele já chega para ser reserva do Fagner e temos ótimas notícias em relação ao Mateuzinho. Mateuzinho, por exemplo, que estava sendo disputado por Botafogo e Corinthians, tá, fiel? Só que o jogador tem a preferência de jogar no Corinthians. Se for para ir para o Botafogo, ele prefere ficar no Flamengo. O jogador quer defender as cores do Timão, o jogador quer jogar no Corinthians e o Fabinho Soldado negocia diretamente a negociação com o Flamengo, tá? Então tem grandes chances do Mateuzinho aí vir a ser um dos novos reforços do Corinthians. A grande questão é que o Corinthians deve desembolsar aí no mínimo aí 5 milhões de euros para ter o jogador, que na minha opinião é um dinheiro mal gasto. O Corinthians tem outras prioridades no seu elenco e o lateral não é uma prioridade emergencial. Nossa prioridade emergencial é um meio atacante, é um meio de criação, é um atacante. Então o Corinthians tem outras prioridades além do lateral. Então o Corinthians não deveria investir essa grana agora no Mateuzinho, na minha humilde opinião, tá, fiel? Mas Mateuzinho aí pode ser sim o novo jogador do Corinthians, o novo reforço, com o Fabinho Soldado aí, o executivo nosso, à frente da negociação. Mas o que vocês acham? Vocês gostariam de ver o Mateuzinho no Corinthians ou não? Ou vocês acham que não é o momento? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Eu respondo todos os comentários sem exceção. Tá vendo, fiel? Ainda vou trazer mais notícias sobre o mercado da bola para vocês. Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui o Corintianeiro apura a notícia, a informação correta para trazer para vocês e aí no conforto de sua casa. Ainda sobre o mercado da bola, o trabalho de Fabinho Soldado já vem fazer jus ao Corinthians. Por quê? Fabinho Soldado negocia com dois nomes super importantes para vir jogar no Corinthians. A grande questão, fiel, é o Augusto Melo, presidente do Corinthians, pediu para o executivo Fabinho Soldado dar uma segurada, porque o Corinthians não tem dinheiro em caixa para negociar. O Corinthians já está negociando com o Pedro Raul, já vai precisar pagar a primeira parcela do Pedro Raul e o dinheiro em caixa vai ficar vazio. Então é isso que eu penso. O cara tem dois nomes bons, fiel, dois nomes fortes, um meio ofensivo e um atacante. Aí o cara chega, começa a negociar. O Augusto Melo fala, segura. Cara, tudo bem que o Augusto Melo tem que falar isso se realmente não dispor desse dinheiro em caixa. Mas o cara já se sente reprimido na sua forma de trabalhar. Porque eu não entendo o Corinthians. Tá certo que o dinheiro dos patrocinadores ainda não chegou em caixa, fiel. Isso é importante que vocês entendam. O Corinthians fechou com patrocínios longos, tá? Com patrocínio com boa aquisição financeira, tá? Boa liquidez financeira. Só que esse dinheiro todo, que é anual, já não dispõe total em caixa. Então o Corinthians precisa esperar o dinheiro dos patrocinadores cair em caixa para você chegar lá no cash. A grande questão é que isso é falta de planejamento. Porque o Corinthians deixa de contratar, está com um elenco enxuto com 22 jogadores. Já tivemos declarações polêmicas do Cássio, que diz que o Corinthians está longe de ser um time ideal. Declarações polêmicas de Mano Menezes, que diz que o Corinthians também está longe de ser um time ideal, que tem poucos jogadores no elenco. Então por que dispensou os jogadores da gestão passada, a maioria deles? Pô, não dava para segurar o Juliano? Ah, corintianeiro, você está ficando louco? O Juliano é horrível, sim, mas na minha opinião ele é melhor que o Matheus Araújo. Não dava para segurar o Renato Augusto para jogar no lugar do Matheus Araújo até resolver esse problema? Faz um contrato de produção pro cara, faz um contrato de 1 ano. Não dava para segurar o Gil
para jogar junto com o Félix Torres, sendo que nos últimos jogos do Brasileiro o Gil estava sendo de grande destaque e fazendo gols importantes. Então o Corinthians aí perdeu alguns jogadores que poderia ter segurado, já que a gestão não conseguiu uma reformulação completa. Porque o Santos, do Marcelo Teixeira, contratou 14 jogadores. 14. E o Corinthians chegou quem? Ranieri, Diego Palácio, Gustavo Henrique e Garro. 4 jogadores. O Veríssimo foi embora, o Mateuzinho foi embora. 4 jogadores para um time que precisa de uma reformulação de no mínimo 12. Então é pouco. E as principais peças, onde o Corinthians é mais carente, o Corinthians não contratou. Tá, fiel? Então o Corinthians aí encontra nessa situação. A grande realidade é que o Corinthians não tem dinheiro para contratar grandes reforços, tá? Contratou o Pedro Raul agora, vai ter que esperar para entrar dinheiro em caixa. Não estou dizendo que esses nomes avançados que o Corinthians negocia, o Corinthians perdeu. Pode ser aí que não haja negociação, tendo dinheiro em caixa e entrar no Corinthians, mas o Corinthians vai ficando sempre atrasado. O Corinthians vai ficando sempre atrasado no mercado. Aí vai outro clube lá, negocia, ó, fiel, vou ser bem sincero com vocês aqui, bem transparente. Eu acredito que pro Paulistão é o Pedro Raul que vai chegar agora e mais nada. A gente vai ter que contar com reforços aí no Brasileiro. Eu acho, é uma opinião minha, tá? Eu acho que o Corinthians vai ter que contar com reforços pro Brasileiro, porque o Paulistão eu acredito que venha só o Pedro Raul, já que então uma vez o Fabinho Soldado tinha 2 nomes avançados e o presidente pediu para segurar por não dispor de dinheiro em caixa. Fiel, essa é a situação do mercado da bola. Outra notícia sobre o mercado da bola é o atacante Mantuan do Zenit, em que o Corinthians tentava sua contratação na condição de empréstimo. Já está descartado esse jogador do Corinthians. O Zenit não aceita emprestar, ele só quer vender o jogador, tá, fiel? E aí o Corinthians vai fazer o seu clássico hoje sob pressão de Mano Menezes, clássico contra o São Paulo às 7h30. O Corinthians é aquele time que não apresenta um bom futebol, mas como todo corintiano, clássico é clássico, Corinthians é Corinthians, São Paulo é São Paulo, né, fiel? Corinthians bem maior que São Paulo em história, tradição, torcida. Tem o tabu da Neoquímica Arena, que eles nunca venceram a gente no nosso estádio. Então vamos torcer para o Corinthians fazer uma boa partida hoje diante de São Paulo e quem sabe consegue sair com os 3 pontos lá. Fiel, meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!